Noite a todos os encarnados e os desencarnados presentes na casa, né? Somos poucos visíveis, mas muitos invisíveis que estão passando por aqui no dia de hoje. Essa palestra, esse nosso bate-papo, foi o bate-papo que eu fiz agora no mês espírita, juntos com a sustentabilidade, né? Espiritismo e sustentabilidade. Aí eu falei, eu vou levar para lá também, porque eu acho que é uma grande reflexão. Nós precisamos refletir ainda muito sobre esse nosso planeta. E esse capítulo que eu vou conversar um pouquinho com vocês, alguns pedaços, é o capítulo 17, Sede Perfeito, item 3. Aqui somos todos pessoas do bem? Ninguém matou, ninguém roubou, ninguém está vindo para cá fugindo, ninguém espancou ninguém em casa, ninguém comete coisas erradas que não estão na justiça do homem, né? Pelo menos a gente acha que está tudo bem. Mas aí a gente traz aqui um questionamento que está no Evangelho, quando ele fala assim, nós somos homens do bem. Tem muita coisa ainda que a gente precisa ajustar, e Cristo, como nosso governador, né, o que cuidou do planeta Terra, fez esse planeta tudo bonitinho, deixou ele organizadinho pra gente e colocou os seres humaninhos lá. Falou, bom, vão lá, meus amiguinhos, e vocês vão cuidar de lá. E tem uma parte nesse capítulo 17, no item 3, que ele fala assim, o verdadeiro homem do bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. Quando fala isso, a gente pode parar aqui, não precisa falar mais nada. A gente questiona de novo, somos totalmente pessoas do bem? E lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, qual que é o ser que mais se aproxima de Deus, que é mais perfeito? Eu não sei o número da questão, mas ele fala lá, que próximo está Jesus. Mas Jesus coloca, perfeito é o meu Pai. Então nós estamos aí num caminho de evolução. E como o Adilson colocou lá, né, que eu ia fazer a gente refletir, que eu acho que quando a gente vem falar numa casa, se eu não incomodar vocês, eu não cumpri minha parte. Eu preciso incomodar. De alguma maneira você vai para casa pesquisar, você não vai concordar comigo, você de alguma maneira fala, aquilo que ela falou não desceu. E é isso que a gente precisa pensar, tanto que Cristo fez isso. Tanto fez que eliminaram ele aos 33 anos. Né? Então, eu questiono. Se tivéssemos aqui, tinha uma consciência enorme aí. Questione sua consciência sobre seus atos, perguntará se não violou a lei, se não fez o mal, se faz todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria de que fizessem. É a resposta que nós temos lá nesse item do Evangelho. Então é que ele fala, se não violou a lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. E aí eu pergunto hoje, quem pegou um papelzinho na rua que não foi vocês que jogaram? Né? Quem passou pela torneira em casa e fechou aquele pinguinho que ficou? Né? Mães, pessoas que falam que se a gente puxar um pouco no tempo era normal. Antigamente as pessoas viriam desligando a força, porque não tinha dinheiro para pagar, então vamos pagar. Tá pensando que eu sou dona da nossa época, era dona da Light. E aí, eu tô dona da Light, e a gente apagava todas as luzes, como também. Escuta, tá tomando banho por hoje ou tá tomando banho por um ano, né? Então, esse papelzinho, esse pingo dessa água, né? Uma laranja que está no chão dentro de um supermercado, que uma criança amorosamente está chutando como uma bola. E a gente vai lá e cata essa laranja e põe no lugar. A gente questiona e fala assim, será que eu fiz alguma coisa hoje? Eu trago coisas muito fáceis, mas assim, por quê? Porque a gente tem agora, quando fala, gente, eu tô nesse meio, todo mundo faz, por que eu não faço? Por que eu não posso fazer? Se ninguém faz, por que eu vou fazer? Eu sou o bobão da turma? Tem que ser bonzinho? E aí, de novo, nós voltamos ao passado e ouvimos o que das nossas mães?
Você não é todo mundo. Eu acho que essa frase é de Jesus. Aliás, eu acho que é de Maria, quando Jesus era pequeno, e aí foi passando nos séculos. Né? Você não é todo mundo. Você é um espírito que retornou na Terra com uma missão que você sabe muito bem qual é e que terá que cumprir. Porque nós viemos aí para fazer isso, senão não teríamos se encarnado. Né? Então a gente parar nessa consciência e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E aí, a sustentabilidade, quando as pessoas falam, achavam que estava muito distante do espiritismo, e ela está do lado. Dentro de tudo que Kardec falava, e a gente tem aí, o espiritismo fala, os conhecimentos sobre as leis de causa e efeito, do progresso, da igualdade, da reencarnação, da conservação e amor, justiça e caridade. O que é sustentabilidade? Significa sustentar, conservar e apoiar. Refere-se à capacidade de algo se manter ao longo do tempo, suprindo as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações e suprir as suas. Olha aí, reencarnar. Ai, se a Terra acabar, a água acabar, não se acabar, não vou estar aqui mesmo. Ó, pobre mortal, né? Pobre terráqueozinho. Nós sabemos se nós vamos reencarnar em outro lugar e onde está nosso amor aí? Então, eu falo que nós que acreditamos na reencarnação, acreditamos que nós temos aí muito para resolver nessa vida, somos os que mais temos que cuidar desse planeta, agindo, dando, você não é todo mundo. E tem, muitas vezes, a gente acaba se tornando chato o meu carro, eu falo pro pessoal que o meu carro é o carro da sujeira, porque todos os lixos eu ponho ali dentro, quando chego em casa a gente vai separar. E não é fácil, porque é um tempo a mais de uma vida atribulada, mas é necessário. O Espiritismo está a auxiliar o movimento regenerador. Está na Gênesis, no capítulo 13, 18, no item 25. Então, olha que compromisso nós espíritas temos. E aí, continuando a história do homem do bem, nós temos o homem do bem em relação à sustentabilidade com o valor espiritual. A virtude de cuidar da criação é um princípio fundamental. O homem de bem, que age de forma sustentável, cumpre um compromisso espiritual, reconhecendo as responsabilidades de ser um administrador cuidadoso dos recursos naturais para as próximas gerações. E quando eu falo sobre isso, nós lembramos aí do nosso tempo que passamos, que nós tivemos uma lição não tão feliz, até dolorosa, que foi a pandemia. Que não adiantava o dinheiro que você tivesse, o hospital que você tivesse convênio médico, o melhor caixão que você enterrar, que todos se tornaram iguais, não é? Então assim, tinha um plano de saúde chique, o último, foi no saco, igualzinho aquele outro que veio de uma pessoa em situação de rua e que não aguentou. Então nesse momento que a gente para e pensa assim, eu realmente estou cuidando? Porque por mais que eu deixe fortunas para as pessoas que estão ao meu redor, essa fortuna ela não vai levar para frente. Então, o que eu estou deixando para as próximas gerações como ação minha? Que eu não sou todo mundo. Eu estou desligando as luzes, eu estou pensando no coisa, apertando a descarga e olhando para o planeta, eu estou assistindo televisão e olhando o celular ao mesmo tempo, né? Eu estou desperdiçando água. Na época que nós não tínhamos água, todo mundo tinha um reservatório do lado da máquina de lavar. Quando o cara falar que está tudo bem, todo mundo pega esse reservatório e tira da lavanderia. E quando eu falo todo mundo, eu também sou todo mundo nesse momento, porque eu também chamo a minha atenção. E é difícil, no mundo onde o plástico domina a nossa vida, você tem que viver. E aí, o dia que eu descobri que uma sacolinha plástica vive mais do que eu falei, meu pai, eu preciso mudar. Né? Ela vive 500 anos e eu não vou chegar a isso mesmo. Então, essa sustentabilidade no valor espiritual é muito importante rever. Porque nós sabemos que a vida continua. Aí você vai reencarnar lá, você vai reencarnar com uma máscara de oxigênio, porque o planeta que você não ajudou a cuidar, não dá para reencarnar sem a máscara.
Por quê? Porque acabou isso, acabou aquilo, acabou aquilo. Ah, mas o planeta se regenera. Sim, mas as pessoas que estão nela, que estão causando um lixo absurdo, né? Que aquele resíduo vai para a água, que vai para o peixe que eu vou comprar. Mas eu compro o peixe de uma boa procedência. Você tem certeza? Então, assim, também não posso viver em pânico. Não, mas a gente pode começar a rever pequenas coisas. É a tampinha, é uma louça, é um parar a mangueira, né? A vizinhança tá lá lavando o quintal e batendo papo. Liga, vamos bater papo? Vamos um balde? Para as crianças de agora é muito mais fácil esse tipo de coisa do que para nós, que já estamos aí num patamar de que preciso resolver logo, porque eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Mas esse tempo que eu tenho, eu volto de novo. Então, vamos pensar nas próximas gerações e que se eu deixar milhões não vai resolver absolutamente nada. Acho que a pandemia foi muito clara com isso. Não adianta... mas não. Ficamos praticamente todos iguais. Sustentabilidade ambiental. Amor à criação. O homem do bem reconhece que a natureza é uma dádiva divina a ser preservada e não um recurso a ser explorado sem limites. Está no livro. Está lá, está na Gênesis também. Foi nos dado o que nós estamos fazendo. Então, é fácil falar que todos não, porque o governo que tem que cuidar, porque não sei quem que tem que cuidar, que não sei quem. O que eu estou fazendo? Então, assim, gerar lixo hoje é uma coisa complicada, porque quando a gente... Não sei se vocês já olharam, mas lá em casa eu falo sempre, esse final de semana geramos muito lixo. Aí eles olham, e você com a sua chatice. E aí eu volto de novo as pessoas que, como nós somos criados, porque aqui não tem gente muito nova. Eu lembro de ir à feira com carrinho de feira. E as frutas vinham ali. Eu lembro de ir ao mercado e achava o máximo aquelas sacolas grandonas de lona, de caminhão, que aquilo era forte, quando a gente era pequeno, ainda brincava dentro, puxava assim, eu vou... E aí? Mas hoje não. Então, assim, eu vou pro mercado, eu estou sem minha bag, eu estou sem minha... Tá bom, tudo bem, mas a moça do supermercado, ela precisa se livrar daquilo lá, eu falo de vez em quando. Aí eu falo, para. Não, senhora, não posso colocar isso aqui. Eu falei, pode sim, tá tudo fechado. Eu pus tudo, não, eu saio assim. Ou você pega uma caixa que tá ali, aí eu falei, como é que dava certo antes? Por que agora a gente não consegue? E aí eu penso que essa colinha continua vivendo mais do que eu, isso me incomoda. Eu falo, tem que mudar alguma coisa. Então, assim, a PET do leite, é óbvio que se a gente pensar que na Revolução Industrial o plástico entra, e Kardec está aqui, exatamente, eles estão no mesmo momento ali de conhecimento, algo está sendo dado para a gente prestar atenção nas novas gerações. E isso é amor à criação, porque eu posso continuar amando só os meus, mas os meus vivem com os outros como eu também vivo com os outros, né? Quando a gente fala de sustentabilidade social, caridade e justiça social, a sustentabilidade social busca garantir que as necessidades básicas de todos, como água, alimento, saúde, sejam atendidas. Isso se alinha diretamente com a caridade e a justiça que o homem de bem pratica, vendo todos como irmãos. Você não é todo mundo. E quando a gente pensa que nós vamos hoje, num local, num restaurante, e cada um escolhe o que quer comer e põe no seu prato, eu parabenizo todos os restaurantes que colocam, que eles cobram desperdício, e as pessoas largam no prato. Eu tenho na minha casa que a briga é constante com isso. Mas eu achei que eu ia comer. E a gente escolhe o que quer comer. E aí, de novo, eu retorno lá no passado, que nós já vivemos. Hoje, o que tem hoje para comer, mãe? Arroz, feijão e X mistura. Mas eu não gosto. Come arroz e feijão. E estava tudo bem. O filho não ia discutir. Ele comia, porque ele não comia. Então, você sempre tinha, e era normal. Hoje é comida para não sei quem, que gosta disso, aquilo ali, que gosta daquilo. Eu acho que agradar aqueles que nós amamos é uma coisa. Mas fazer a mais, e sempre sobra um restinho. E esse restinho,
podia entrar no prato de outras pessoas que nem restinho eles têm. Então, quando a gente olha o lixo e você vê a quantidade de comida que vai para lá, a gente entra aqui, que é o homem do bem. Então a gente para e fala assim, caramba, é isso mesmo que eu quero? Diminua, repita de novo, mas não largue no prato. Quanto, eu falo assim, como é triste olhar para uma criança e ela olhar para você e falar, não tem o que comer. Aquilo me corta o coração. Não tem um pão. Você fala, mãe, o que tem para comer? Tem pão. Mas não tem isso. E a gente olha para as pessoas, gente, é um absurdo que as pessoas se alimentam nos lixões. Isso precisa melhorar, né? E continuando aqui, nós temos sustentabilidade econômica, uso consciente dos recursos. Ah, fui lá no mercado, tá promoção da bolacha, vou comprar 10 pacotes. Vence 5, você nem come, mas estava em promoção. Eu preciso de tudo aquilo. Nós estamos num país aí que, graças a Deus, não temos guerra, mas eu preciso. Ou é esse consumismo de comprar, né? Mulher é roupa e sapato. Eu adorava quando o Chico falava sobre isso. E assim, quanto pra gente é difícil. Não, mas eu vou usar, eu vou comprar essa calça mais bem apertadinha, mas eu vou emagrecer, eu vou usar. Não vai. Então faz rodar isso, passa. Olha os bazares hoje, graças a Deus, que as pessoas começaram a mudar, comprar em brechó é legal, é bom. E você está reaproveitando as coisas. Então, para você, naquele momento, não está legal mais. Mas está conservadinho. Gente, em muitos lugares se mantém, os brechós agora virou uma coisa chique. Que a Europa já faz, porque passaram por guerra, né? Então, pensar nisso, quando a gente quer comprar, então comprou trocentos, meu marido era muito assim, meu marido para ir no mercado, ele sempre tá nas minhas coisas, coitadinho, qualquer hora ele vai me denunciar. A gente vai, quando ele vai no mercado, eu preciso que ele traga, sei lá, 3 tomates, eu marco 2, porque eu sei que ele vai trazer 4. Eu falo, por que você comprou a mais? Por que você pegou pãozinho a mais? E vai, você não precisa. Né? Até o remédio, quando a gente vai para comprar o remédio e sobra, o médico pediu 300, eu falo pro moço, não vou levar todas essas caixas não, vou levar uma, se der certo o remédio, eu vou pegar outra. Porque quantas vezes não dá certo? Então, essa questão da consciência dessa comida, que a gente desperdiça, não só disso, mas de muitas coisas. Se a gente parar para pensar, eu falo que até a pizza mudou, gente. Porque antes era um gosto só e todo mundo comia, hoje você tem 8 pedaços diferentes da mesa, né? E aí você fala que ótimo, mas precisa de tudo isso? Quando a gente fala responsabilidade com o futuro, eu acho que o espírita precisa pensar muito nisso. E levar para as pessoas, né? Quando Jesus falou, meu reino não é desse mundo, ele fala exatamente sobre isso. Que futuro é aí que vocês têm, né? A preocupação em não comprometer a capacidade das futuras gerações de suprirem suas necessidades. Um princípio central de sustentabilidade está alinhada à visão do homem do bem de valorizar o bem-estar coletivo sobre o individual. E isso começa com a gente. As crianças de hoje, quando escutam isso na escola, elas levam a sério. Mas se a gente não continuar isso, não leva mais. Antigamente, eu lembro que R$1 de bala era bala pra caramba. Não era? Quando você ganhava eu falo miquinho, né? Uma moedinha de 10 centavos, você ia lá, você comprava muita bala. E aquilo ficava num potinho, uma por dia, ou uma depois da comida. A criançada 10, né? E você vai e gasta no dentista. Eu racho o pico. Falo, gente, então assim, pensar nesse futuro. Mas quem tem que ensinar? Quem nos ensinou a desligar? Então, dá trabalho? É óbvio que dá trabalho. Você vira o ranzinza da casa. Mas as pessoas começam a se adaptar. Então, lembrar que nós não estamos nesse mundo agora apenas e acabou. Nós voltaremos. Somos homens do bem ou não? Aí eu pergunto de novo. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta, tá? No Livro dos Espíritos, questão 909. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá que prestar contas. Capítulo 17. Então, prestar contas. Vamos retornar, vamos lá, né?
todo mundo aqui é de luz, vamos todos para o nosso lar, certo? Chegamos lá e tá, lembra aquele copinho que você largou em tal lugar, porque você não achou um lugar para colocar? Pois é, aquela senhora jogou em outro lugar. Então, assim, pensar num ciclo, o coletivo, pensar que somos nós que estamos aí fazendo a nossa parte ou não. E tem um livro que eu assisti a palestra quando nós fomos no encontro espírita que nós tivemos em agosto, do Carlos Orlando Vilaraga, que veio fazer a palestra, que chama Desenvolvimento Sustentável. Lembremos que antes de reencarnarmos, traçamos vários objetivos para essa nova experiência nesse período tão crítico e decisivo do nosso lar atual, a Terra. Temos que fazer a nossa parte, contribuir para melhorarmos as condições sociais e ambientais dessa nossa casa. Então, ajudar, muitas vezes, monetariamente, com dinheiro, é fácil, entre aspas, mas é. Faça um Pix, chega lá as pessoas... Mas como que você está? Catando papelzinho na rua, falando para aquela criancinha lá no mercado, tomate, laranja não é de brincar, meu amor. E a mãe vai olhar para sua cara e falar, o filho não é da senhora. E você falar, realmente não é, mas o planeta é nosso, e pôr no lugar de volta, e deixar ela xingando a sua mãe de pessoa aventurada por Deus, né? Então, essa mudança de você estar na rua e o cara jogar a garrafinha para fora, ou alguém tá, é só um papelzinho de bala, que junta com milhões de papelzinho de bala, né? O futuro da humanidade, embora direcionado por Jesus, nosso governador planetário, está em nossas mãos, sim. Nossas, porque encarnamos no momento. A missão é nossa. Então, de novo, ele fala isso, e aí, quando a gente para e pensa, né, o que nós, espíritas, temos que fazer, não é a nossa educação moral? Então, nós somos homens do bem? Vamos nos unir e fazer a diferença. O tempo urge e a solução está em nossas mãos. Os exemplos das nossas ações sustentáveis têm o potencial de serem ampliados. Temos muito e pouco tempo para fazer. E aí eu coloquei uma foto daquela plantinha dente de leão, que você assopra, né? Eu chamo aquele dente, não sei se é isso. Que você assopra e sai um monte de sementinha, que é delicioso fazer aquilo. A natureza faz a parte dela. Não faz? Queima todo o local. Do nada se olha ali no meio, tem uma plantinha aqui, outra plantinha ali, mas porque nós tiramos a nossa sujeira. Por isso que dá certo. Então, assim, de novo eu falo, né? A questão lá que eu falei para vocês do futuro é a 642, que ele fala, nós precisamos unir forças para fazer isso. Então, os espíritos falam, ele fala de novo, pergunta se basta não aplicar o mal para agradar a Jesus e assegurar a posição futura. Foi o que vocês responderam para mim logo que vocês chegaram. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu estou dentro das leis. Só isso basta, mas que ações nós estamos tendo? Então, é com o vizinho, é com o irmão, é com o neto, é com o sobrinho, é com o marido, é com o filho. Precisamos começar essas modificações. E hoje, graças a Deus, nós temos lugar para reciclar praticamente tudo. Eu deixo tudo dentro do carro. Eu passei lá, recicla a pilha. Eu vou no carro, coloco. Por isso que eu falo, o carro da sujeira. Quando eu vou lavar, eu falo, moço, não mexe aí. Porque eu também tenho que usar isso, mas eu posso mandar de uma maneira certa. Então, nós precisamos mudar? Sim. Podemos mudar? Sim. Agora eu pergunto, vamos mudar? E aí, eu trago aqui para encerrar um momento que eu tenho certeza que vocês rapidinho vão recordar. Quando Jesus está terminando a sua passagem terrestre, e ele está na cruz, que ele fala, mulher, esses são seus filhos. E Maria ali estava, Maria ali ficou. Pai, perdoai-vos que não sabem o que fazem. E ela não saiu dali. E ela acata o filho dela depois que acontece tudo, que todo aquele movimento muito triste, Maria continua sentada ali, ela acata o filho no colo e ela chora. E ela leva o filho dela,
para ser sepultado. Se fôssemos nós podemos, olha, meu filho veio, filho de Deus, Jesus, para fazer tudo que ele fez, ficou desse jeito, a partir de hoje Maria está fora. E Maria não faz isso. Maria continua uma jornada lindíssima na sua vida, sabendo que todos os apóstolos passariam ali por maus bocados, tanto que todos morreram de maneira muito triste, mas Maria não desistiu. Maria não, e falava para as pessoas, acalma, isso também passa. Então, muitas vezes a gente fala assim, fiz tudo errado mesmo, e tem gente que tem muita mania de falar que o espírita fala isso, na próxima reencarnação, né? Então, assim, eu vou arrumar o que eu vim, eu vou organizar e vou cumprir o que eu vim para fazer nessa. Nossas inspirações, as coisas que vêm na nossa cabeça, o estar no sábado com esse calor, eu estou aqui porque algo eu tenho para fazer. Eu posso mudar com pequenas coisas. E o exemplo foi que Jesus falou. Porque se Jesus quisesse, ele tinha escrito todos os livros, ficado do lado de Kardec e falar, vai, pá. E não. Então ele vem, deixa todas as suas ações. Então a gente precisa ter ação. Então, para falar aqui que nós realmente somos homens do bem, a gente precisa começar com pequenas coisas. Mas não desistir. Porque a gente vai incomodar, a gente vai ser colocado como bonzinho, como chatos, implicantes. Nossa, como você está implicante. Nossa, que coisa. Então vai, vamos lavar a louça agora, lava depois que tiver um monte de coisa. Não precisa lavar todo mundo junto. Depois junta tudo e vai lá. Mas deixa limpinho só para não vir mosca. Mas a gente consegue. Então, essas minúsculas coisas que também nós temos que cumprir. E não deixar aquele papelzinho no chão, que não fui eu que coloquei, pegar e colocar no lixo. Porque quando a gente faz isso, quando a gente está num lugar público, principalmente nesses shoppings que tem as bandejas, né? Que as pessoas vão e limpam e colocam, e tem tudo escrito bonitinho. O cara coloca lá em cima e vai-se embora quando ele coloca. E ainda fala assim, o cara tá limpando, tem quem cate, ele não vai ter serviço se eu não fizer. Claro que vai. Mas você, de novo, perante um coletivo, foi o que Jesus falou, o que você está fazendo? Não adianta você ser o bonzinho do bonzinho, mas que ação você fez? Que trabalhador você foi? Então, fica aí essa mensagem para essa noite, para vocês irem para casa pensando, somos homens do bem? Gratidão, gente, muito obrigada.